Se Doctor Who é daquelas séries que me deixam na depressão mais profunda quando chega a series finale, Sherlock é daquelas séries em que me deixa o cérebro a fumegar e me deixa completamente sem ar. Exatamente, eu estou aqui e desta vez eu vou falar da terceira temporada da série da BBC Sherlock. A primeira coisa que eu queria começar por falar no vlog é que eu não vou falar sobre a primeira e a segunda temporada do Sherlock porque elas já são muito antigas. A primeira temporada tem 4 anos, minha Nossa Senhora, é realmente muito tempo. E a segunda tem só 2 anos e mesmo assim eu prefiro focar-me agora só na terceira temporada e daqui a 2 anos focar-me na quarta temporada e talvez entretanto fazer um vídeo a especificar a primeira e a segunda temporada. Talvez, não prometo nada. A segunda coisa de que eu quero falar é a ficha técnica do Sherlock. Então a série foi criada pelo Steven Moffat e pelo Mark Gatiss, que ele faz o Mycroft também na série, e eu tenho que dizer que eles são muito bons escritores e produtores e eu adoro o trabalho deles, primeiro de tudo. E nos papéis principais nós temos Benedict Cumberbatch como Sherlock e Martin Freeman como John Watson. E o que eu quero começar por dizer é que desde a primeira temporada até à terceira nós vemos uma progressão no bromance deles, que é uma coisa muito fofa de se assistir e realmente mostra que bromance existe. E eu realmente shippo muito John Locke. A terceira temporada começa com The Empty Hearse, que é baseado em The Adventures of the Empty House, pelo Sir Arthur Conan Doyle. Caso não saibam, Sherlock é baseado nas obras do Sir Arthur Conan Doyle. Não sei se alguém ainda não ficou a saber sobre este facto, mas aqui está o detalhe. E o que eu tenho que dizer sobre este episódio é que o Sherlock volta do mundo dos mortos. E é claro que o John Watson não gosta muito disso. Porque quer dizer, o Sherlock passou 2 anos fora e agora ele volta assim do nada e me pergunta se o John vai manter o bigodinho. Portanto, não vou fazer comentários sobre o bigode do John Watson naquele primeiro episódio porque é demais. Mas o que eu quero dizer é que é realmente uma daquelas reações em que John, por amor de Deus, não faças isso. Ontem à noite eu reparei numa coisa bastante interessante, que foi o Sherlock tinha ido para a Rússia, acho eu, ou para a Polónia, ou lá o que foi, para um dos países de leste, melhor assim. E ele foi com o propósito de desvendar a rede do Moriarty. E acontece que agora quando ele volta, nós vimos que ele estava um bocadinho cheio de dores porque ele tinha levado uma sova. E o John depois também não teve a melhor das reações, mas a verdade é que o Sherlock não mencionou nada disso, então vamos simplesmente agarrar-nos ao detalhe que, por favor, não nos lembrem desse facto, está bem? Eu gostei muito deste episódio, até porque nos é introduzida uma outra personagem que vai também complementar esta dupla, que é a Mary. Ela é uma daquelas grandes revelações da temporada e eu realmente gostei muito. Na primeira e no segundo episódio ela é aquela personagem amável e super querida e está noiva do John e depois no segundo episódio casa com o John. E eu acho que no primeiro e no segundo episódio os escritores escreveram-na de uma forma a nós amarmos realmente a sua personalidade. E no terceiro episódio nós descobrimos que ela afinal não é aquilo que ela diz ser. Ela afinal era uma agente de uma agência secreta qualquer e acho que era CIA, não tenho a certeza. E a verdade é que depois ela dá um tiro no Sherlock e isso para mim foi realmente um grande choque. Eu acho que ninguém estava à espera que a Mary, aquela personagem querida e amorosa que nós vimos desde o primeiro episódio, fosse dar um tiro no Sherlock e afinal tivesse um passado tão obscuro como ela tem. A verdade é que depois o John acaba por dizer que o passado, os problemas do passado dela são o problema dela, mas os problemas do futuro dela são o privilégio dele. Eu acho que isso foi tão fofinho, foi tão querido da parte dele. E acho que realmente é uma daquelas relações que eu espero manter-se assim por muitas temporadas. Quer dizer, espero que eles não se divorciem, espero que eles tenham muitos filhos, que é para depois termos um tipo Sherlock na série. Mas isso sou eu a especular e para aí mais de metade do fandom, se não o fandom inteiro.
A outra coisa que eu queria falar é que nesta temporada foi-nos introduzido um novo vilão. Ele chama-se Charles Augustus Magnuson. E eu tenho que dizer que eu não gostei nada dele. Ainda bem que ele morreu depois, o Sherlock matou, está certo que foi um grande choque, está certo que ele depois teve que ir embora, mas a verdade é que ele era daqueles vilões que me causava assim urticária na pele, porque ele era extremamente irritante. Quando ele começou a dar aqueles estalinhos na cara do John, eu senti uma grande irritação por ele. E se o Sherlock não tivesse pegado na arma, eu arranjava uma forma de entrar na série e dar cabo do homem, porque ele era extremamente irritante. Ótima performance do ator, não tenho nada a apontar, mas a verdade é que aquele vilão, ele era muito... Ele causava-me a mim imensa urticária e acho que não era a única. Na verdade, eu uma vez vi que o Magnuson era também daqueles personagens que causavam urticária ao Steven Moffat, quando ele era mais pequeno. E então, realmente, acho que deve ter sido uma recriação da parte dele. Porque nós estávamos habituados a lidar com vilões que têm, assim, estilo, como, por exemplo, o Moriarty, ele veste Westwood. A Irene tem umas roupas, assim, todas muito chocantes, mas ela até se veste bem, ela é bastante tipo elegante e chique, ela realmente segue muito esse estilo de moda. E depois nós, por exemplo, também temos na segunda temporada aquele taxista, e então ele não é, quer dizer, o taxista a comparar com o Magnuson nem vamos comparar, porque não há comparação possível. Mas a verdade é que o Magnuson foi daqueles personagens que era daqueles vilões que ninguém gostava dele. Ninguém. E ainda bem que ele morreu e ficou lá e pronto. Outra coisa que também eu queria falar era da Janine. Esta personagem tem causado muita controvérsia no fandom, porque há gente que a ama e há pessoas que a odeiam. Eu sou daquelas pessoas que a ama, porque ela é realmente daquelas... porque ela foi uma personagem que apareceu espontaneamente e acho que o Sherlock também gostou de certa forma dela. Talvez ali um tom de curiosidade, porque ela talvez conseguisse, não sei, apreciar o dom dele, que é ler as pessoas através do que elas vestem. E o que eu tenho mais a dizer sobre ela é que, por favor, não a odeiem. Está certo que toda a gente gosta do Sherlock e Molly, ou do Sherlock e Irene, mas a verdade é que Sherlock e Janine também não é uma opção para colocar de fora. Na verdade foi colocada de fora, porque ela depois ficou super furiosa com o Sherlock, mas... enfim, eu realmente gostei dela, gostei da aparição dela, espero que ela apareça mais algumas vezes. Outro detalhe que eu queria falar da Janine é que todos nós devemos ter muita pena dela. Porque a Mary usou-a porque ela sabia que era a personal assistant do Magnuson. O Sherlock usou-a porque sabia que ela era personal assistant do Magnuson. Ou seja, coitada da rapariga, ela foi usada por duas personagens high functioning sociopaths. Então eu acho que coitadinha dela, é bom que ela vá viver para bem longe de Londres e nunca mais se encontre com eles, mas eu de alguma forma também quero vê-la de novo. Então é uma ambiguidade de sentimentos que eu estou a ter agora pela Janine. Outra coisa que eu queria falar era da despedida da despedida de solteiro do John Watson. Foi um dos momentos mais cómicos de sempre de toda a série. Ver os dois bêbados e sem saberem o que falar, e ainda por cima tinha um caso por resolver. Então foi daqueles momentos em que, my god, como é que é o Sherlock quando ele está completamente bêbado? É que ele quase entrou em coma alcoólico. E o que eu gostei também muito dessa cena toda foi do Lestrade a ir buscá-los à prisão e o John a pedir: podes falar um bocadinho mais baixo? E o Lestrade: not really! E então foi realmente um daqueles momentos em que, oh my god, I can't, tanto rir. Foi fantástico. E finalmente eu quero falar sobre o Moriarty, que é a melhor parte sempre da temporada. Ele teve sempre presente de alguma forma durante toda a temporada. No primeiro episódio ele foi-nos introduzido de novo através daquelas teorias dos fãs sobre como é que o Sherlock tinha forjado a sua morte. E depois no terceiro episódio ele aparece mesmo na última parte dos créditos, em que Did you miss me? E então foi daqueles momentos em tipo Moriarty! O Moriarty está vivo, peraí, calma um momento, como é que ele forjou a própria morte dele? Eu lembro-me uma vez no Comic Con em que o Stephen disse que o quê? Mas vocês acham que eles vão forjar a própria morte um do outro no mesmo dia, no mesmo local?
Isso é tipo nonsense. Não, de todo. E agora como é que nós vamos explicar esta teoria? Porque assim, por um lado, eu acho que o Moriarty está vivo e ele quer voltar. Por outro, eu acho que é só uma brincadeira dos atores e alguém que está a usar a imagem do Moriarty para tentar atingir o Sherlock. Provavelmente a Irene, porque eu adoro vê-lo. Por favor, tragam-na de volta para a série, por favor. Ela também era uma daquelas vilãs totalmente fashionistas. Não sei como é que se diz, mas eu adorei-a. Tal e qual como eu adorei Moriarty. Meu Deus, eu adoro vilões. Portanto, existem muitas teorias a circular na internet sobre como é que o Moriarty forjou a sua própria morte. E eu acho que todas elas têm algo de real, mas eu acho que ele está morto. E eu não quero que este vídeo chegue ao Steven e ao Mark, de maneira que é para eu não lhes dar assim muitas ideias. Mas eu acho que se fosse alguém a usar o Moriarty para atingir o Sherlock e para atingir o Reino Unido, então eu acho que seria bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito ver o Moriarty de volta. Eu quero muito ver o Andrew Scott de volta como Moriarty. Portanto, por favor, tragam o Moriarty de volta. Eu quero muito, muito, muito vê-lo de volta. Eu acho que não sou a única que o quero ver de volta e acho que nós, os fãs, temos o direito de ver o Moriarty de novo, vivo, como deve de ser, a vestir Westwood. Porque sim, esse é o Moriarty que todos nós adoramos. E também eu gostaria de falar da Molly. Ela teve um grande papel de destaque em relação à morte do Sherlock, porque foi ela que o ajudou a tratar, porque foi ela que ajudou o Sherlock a forjar a sua própria morte e portanto ela também sabia. Eu nem sei como é que ela guardou o segredo do John durante 2 anos, porque eu não conseguiria, de certeza. Mas ela, de alguma forma, conseguiu guardar o segredo do Sherlock durante 2 anos. Eu acho que é porque ela sabia que o Sherlock estaria em perigo de vida se ela contasse a alguém. Mas, mesmo assim, é preciso ter muita lata para encarar o John, vê-o ali desfeito e não lhe dizer nada. Ela, nesta temporada, nós não a vimos tantas vezes, mas a verdade é que no primeiro episódio ela fez parte de uma das teorias em que o Sherlock faz um cosplay do James Bond e salta pela janela e dá-lhe um beijo e vai lá, au revoir, não é? Nós depois no segundo episódio vemos-la de novo no casamento do John e da Mary. Ela está com o seu noivo, que por sua vez é muito parecido com o Sherlock. E eu acho que isso é um bocadinho assim assustador, mas vou fazer como o Sherlock e não comentar. Não, mentira, eu tenho que comentar. Eu acho que ela está a fazer uma espécie de transferência da paixão que ela tem pelo Sherlock por outra pessoa que é muito parecida com o Sherlock e que se veste da maneira como o Sherlock se veste. Eu acho que isso é totalmente assustador. Mas enfim, eu não vou comentar. E depois no terceiro episódio nós vemos-la no Mind Palace do Sherlock, em que ela está a explicar-lhe como é que ele há de sobreviver ao tiro que levou. E eu acho que isso também foi uma cena daquelas OMG, tipo, eu adoro aquelas cenas. Mas por favor, foi realmente muito assustador vê-la dar tantos estalos ao Sherlock. Coitadinho dele. E nesse episódio ela também aparece quando o Sherlock vai ter que fazer umas análises. E ela depois vai lá analisar e depois também dá assim um raspanete. E eu acho que foi muito bem dado aquele raspanete, apesar do Sherlock provavelmente entrou a 100, saiu a 200, não interessa, para ele é igual. Porque ele estava undercover. Um pormenor que eu queria falar e que todos os fãs do Sherlock notaram foi quando o Sherlock levou um tiro e que nós estamos a ver o Sherlock, portanto temos aqui o Sherlock. Isto é influência da Janine. Eu já não digo Sherlock quando estou a falar do Sherlock, eu digo Sherlock. E não digo Mycroft, eu digo Mike. E influência da Janine, o que é que eu posso fazer? Eu gostei dela, pronto. Então eu vou explicar. Nós temos aqui o Sherlock e temos aqui o plano. Exato, e temos aqui o plano. E então o plano faz, portanto ele vai cair de costas, portanto ele faz assim e o plano faz assim. E aqui nós temos uma planta. E então, quando o Sherlock está a cair, a planta está a escorregar. E é muito interessante porque o Sherlock acha que foi a Mary que chamou a ambulância, mas de alguma forma eu acho que foi a planta. E a planta representa o fandom inteiro, porque toda a gente viu a planta tornou-se famosa, a planta escorregou, a planta chamou a ambulância e a planta salvou o Sherlock. Ponto final.
E o que eu tenho como palavras finais para falar do Sherlock é: vejam a série. Cada episódio tem 1h30, são 3 episódios por temporada, portanto são 1h30, 3, e portanto são 4h30 de tempo por temporada. E vou dizer como é que foi a minha primeira experiência quando eu vi o Sherlock. Ele foi-me recomendado através da Ophelia, que é uma das escritoras de Song of the Siren in The Guardian. Nós escrevemos as fanfics juntas. E ela disse-me: tu tens que ver o Sherlock, tu vais gostar do Sherlock. Eu sinto que tu vais gostar do Sherlock, é daquelas séries que tu não largas. E então eu vi o primeiro episódio e eu tive que o dividir em 3 partes, porque eu estava a achar o episódio muito complexo e realmente nos primeiros episódios exige muito raciocínio de nós. Quando depois passa a primeira temporada, nós depois já entramos mais na mente do Sherlock, então é muito mais fácil nós seguirmos os episódios inteiros. Mas a verdade é que o primeiro e o segundo episódio eu não consegui vê-los seguidos. Ou seja, a verdade é que no primeiro e no segundo episódio eu tive que repartir os episódios de maneira a vê-los, e porque eles realmente exigem muito da nossa mente, e especialmente porque o Sherlock no início parece um esquizofrénico. Desculpem, mas é verdade, ele realmente parece um esquizofrénico, um psicopata não, mas um psicopata sim, talvez, porque ele fala muito depressa e é preciso muita concentração para seguir o raciocínio dele. Então depois, mas por exemplo, no terceiro episódio eu já consegui perceber muito mais, até porque aparece o Moriarty, e no início aparece o Moriarty, depois aparece o Moriarty, e então é o Sherlock a seguir aquelas pistas todas dele, e então realmente é como se houvesse uma grande sequência, e passou 1h30 e eu não notei nada. Portanto, não se alarmem se vocês não conseguirem ver 1h30 seguida de Sherlock, porque eu no início não consegui. Agora vejo a terceira temporada, um episódio 1h30, eu digo, mas passaram só 10 minutos, é tão estranho, é realmente uma sensação muito estranha, mas a verdade é que o Sherlock prende-vos ao ecrã de uma certa forma que nenhuma outra série vos prende. Portanto, se estão interessados em ver a série, vejam. É realmente uma daquelas séries em que tem mistério e tem humor e tem... Não é daquelas séries que tem excesso de romance, mas tem excesso de bromance. E então é uma daquelas minhas séries favoritas, porque eu adoro séries que têm um monte de bromance. O que é que eu tenho mais a dizer? É uma série da BBC, então não estejam à espera nada menos do que brilhantemente escrita e bem feita e cheia de atores talentosos. E eu espero por vocês no próximo vídeo.